Bora para as perguntas de vocês. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. A primeira pergunta é do Adriano Paulino. Glaucio, por que é difícil ter produtos licenciados do Fantasma no Brasil? Será que um dia teremos mais produtos do Fantasma, além dos gibis, como action figures, jogos, camisetas, etc? Abraço. Abraço, Adriano. Cara, a questão do licenciamento é sempre muito complicado, né? Você tem uma empresa aqui no Brasil que é o representante oficial do King Features. A gente até tem aquele negócio de você ter que, hoje em dia, você tem que importar muita coisa. Por exemplo, a NECA e a Boss Fight estão fazendo uns bonecos ótimos do Fantasma, né? Eu não consigo falar muito em action figure, chamo de boneco mesmo, né? Eles estão fazendo uns bonecos muito bacanas do Fantasma e a gente está conseguindo comprar até por importação, o que acaba muitas vezes encarecendo o valor. Eu acredito que o licenciamento passa muito por uma série de acordos que nem sempre são simples de ser feitos. A gente tem até uns amigos que estão fazendo um trabalho interessante, como o Fábio Couto, que tem feito umas estátuas lindas do Fantasma, mas eu realmente não sei exatamente como ele está fazendo isso, como é que ele fez esse contato. O principal é que você tem que ter, acima de tudo, mercado, você tem que realmente ter interesse naquele produto. É muito difícil que uma empresa invista em algo sem ter a noção de que vai ter retorno desse investimento. Agora, que seria muito legal a gente ter aí, né, mais uns bonecos aparecendo nas lojas, ter mais facilidade. Isso com certeza. Pergunta do Rodrigues. Minha pergunta é, a editora que publica histórias do Fantasma, que está saindo pela Mitos aqui no Brasil, será que quando uma história que fala sobre o 21º Fantasma ou o mais antigo, poderia mostrar na história o Fantasma com o uniforme vermelho? Ou não pode mais ser publicado o personagem nessa cor? Olha, Rodrigues, aí a gente teria que ter acesso a como é que se dá esse contrato da Mitos com a editora oficial, né, com o KFS. O que a gente tem visto a Mitos fazendo é respeitar a cor original da publicação estrangeira. Foi assim que nas primeiras edições da revista O Fantasma, nós tivemos o Fantasma sempre com o uniforme em azul, por ser a cor que ele é publicado na Suécia. Agora, quando eles começaram a publicar o Fantasma das tiras, a partir da número 9, eles já trouxeram na cor roxa. Quando eles publicaram Danger in the Forbidden City, eles respeitaram a colorização da Hermes, que é um roxo um pouquinho diferente do roxo que aparece nas tiras. O que eu tenho compreendido que a Mitos está fazendo é respeitar a colorização oficial, né? A colorização original daquelas histórias. Acredito até que quando vier agora, por exemplo, o Fantasma da Fratella Espada, provavelmente nós vamos ver o Fantasma em vermelho, porque é a cor que o Fantasma era publicado na Itália. E essas histórias foram originalmente produzidas com o Fantasma na cor vermelha. Então a gente vai ficar atento a isso aí. Mas até onde eu saiba, não há nada exatamente que impeça. Mas seria talvez o mesmo problema de hoje uma editora começar a publicar Super-Homem, quando foi estabelecido há muito tempo que o nome do personagem em todo o mundo é Superman, tá? Não vai ser feita mais essa tradução. Então é uma questão aí de como a editora lida com o material original e como ela pretende lidar com aquilo que já está estabelecido culturalmente a respeito de um personagem. Pergunta do Kleber Calciolari. Qual dos ancestrais do Fantasma atual você mais gosta e por quê? Cara, eu gosto muito do 11º Fantasma, mas o 11º Fantasma como foi retratado pela Moonstone. Na fase em que o Fantasma foi publicado pela Moonstone, eles deram assim várias pinceladas sobre os ancestrais do Fantasma. E o 11º me chamou muito a atenção por ele ser um fantasma que ele se tornou meio obcecado com a missão de combater o mal, a tal ponto que a esposa dele vai embora, leva o filho. Então assim, ele se torna assim um cara muito louco, sabe? As histórias que ele aparece, ele usa um tapa-olho, ele não tem um dos olhos,
sabe? Então, assim, é um fantasma realmente muito aguerrido. Foi talvez aquele fantasma mais dark que a gente já teve nas histórias, foi o 11º. Eu gosto muito da maneira como ele foi retratado, e uma curiosidade é que na revista da Moonstone em que ele aparece, o ilustrador dele foi um brasileiro, o Alan Goldman. Fez um trabalho lindo com esse 11º fantasma. É um daqueles que eu digo assim, cara, como eu queria mais histórias nessa linha desse personagem, desse 11º. É bem bacana ele. Pergunta do Alex Calori. Acabei de ler o livro Ameaça de Scorpion e notei que em todas as descrições do fantasma não falava da cor do uniforme. Tem algum livro ou tira que o Lee Falk descreve a cor? A gente fez, Alex, um vídeo aqui sobre a cor do uniforme do fantasma. Eu vou botar aqui o card para você ver o vídeo completo, mas eu vou te adiantar já o seguinte. Originalmente o Falk queria que o personagem se chamasse The Grey Phantom ou The Grey Ghost. Era para ser cinza. Inclusive, na primeira aventura do fantasma, The Singh Brotherhood, há uma menção clara à cor cinza do uniforme, tá? Quando o fantasma agarra lá um sujeito pelo pescoço e é dito que foi um braço vestido de cinza que apareceu. Então, originalmente era para ser o cinza. No caso da cor roxa, quando o personagem começou a ser publicado nas tiras dominicais, alguém fez a colorização de maneira arbitrária e botou o roxo. Falk levou anos sem aceitar aquela cor. Só na aventura Maravilha Mascarada, se a memória não está me enganando, é que ele finalmente se rende à cor roxa e depois, usando toda a sua genialidade, vai escrever uma belíssima história para explicar o porquê da cor roxa. Fica aí a dica, vai lá no nosso vídeo e pega as referências das histórias que a gente botou lá. Pergunta do Thiago Lima Ribeiro, nosso camarada lá do grupo do WhatsApp. Glaucio, tem alguma história que explique a origem da Senhora Tagama? É uma personagem de apoio importante, mas pouco conhecida. Pode até ser um tema para vídeo. Realmente, Thiago, eu não encontrei até hoje nenhuma história com a origem de Tagama, mas é realmente uma personagem muito interessante, pois a senhorita Tagama aparece originalmente como sendo a professora particular de Rex. Ela acaba dando aula para Rex e para Tonton, o grande amigo do jovem Rex. E depois ela acaba sendo também a professora dos meninos, Kitty e Eloise, e particularmente uma coisa que eu acho muito bacana, na evolução da personagem, ela se tornou a primeira dama de Bangala. Ela se casa com Lamanda Luaga, né? Então ela é agora, atualmente, ela é a primeira dama. Tá aí, realmente, quem sabe a gente não faz aí um vídeo sobre ela, mostrando as suas principais participações. Valeu a dica. Pergunta do meu quase xará, Glauco Lacerda. Você acha que uma nova série animada traria novos leitores? Aliás, nos dias de hoje daria certo uma série animada? Olha, Glauco, eu acho que uma série animada seria o melhor terreno para explorar o fantasma em toda a sua mitologia. Porque numa série animada você não tem tantas limitações quanto uma série em live action. Você, por exemplo, não teria que lidar com o ego dos atores de não mostrar o rosto, por exemplo. Você teria a possibilidade de explorar toda a dinastia do fantasma sem necessariamente ter que gastar mais com efeitos especiais, com cenários, e você poderia fazer algumas experimentações muito interessantes. Eu acho realmente que uma série animada hoje faria um grande bem para o personagem, principalmente se tivesse uma boa equipe criativa por trás. Eu, na minha visão maluca, nos meus devaneios, sempre imaginei como teria sido uma série animada do fantasma produzida pelo Bruce Timm, o cara que trouxe Batman Animated Series, Batman Beyond, Liga da Justiça Sem Limites. Eu acho que seria realmente um cara bacana para trabalhar o fantasma em toda a sua mitologia. Até porque a gente sabe que ele não tem medo de arriscar. Talvez ele colocasse algumas adaptações dentro dessa mitologia que fariam um grande bem ao personagem. Pergunta do Ertorigus.
O que te faz gostar tanto do Fantasma? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu fiz aqui um vídeo uma vez chamado Por que o Fantasma, em que eu explico como é que eu comecei a ler o personagem. Eu acho que realmente é um personagem muito rico, e por ele fugir um pouco daquele modelinho que a Marvel e a DC colocaram, né? Eu acho que assim, ele traz possibilidades narrativas que, verdade seja dita, nem sempre foram bem exploradas pelos seus roteiristas. Mas o fato de ser um personagem com um pé muito firme na realidade, o contato dele com figuras históricas, o fato de ser um personagem que tem ao mesmo tempo uma mitologia rica, a mitologia do Fantasma é riquíssima, e no mesmo momento ele é um personagem muito simples de ser lido. Você não precisa ficar memorizando décadas de cronologia para entender uma história do Fantasma. O fato também de ser um personagem que ele comete erros de julgamento, inclusive. Às vezes ele se deixa levar quase que por uma certa ingenuidade. É um personagem que eu já vi em alguns momentos ter muita dificuldade para conseguir alcançar o seu objetivo. Isso tudo me encanta nele. Ele não é um desses personagens que o roteiro às vezes ajuda ele a ser aquela máquina indestrutível, imbatível. Não, na verdade o roteiro explora muito a humanidade. E eu acho que também uma coisa que acabou me encantando nele foi quando eu paro para pensar que é o personagem mais antigo dos quadrinhos com essa pegada, né? O herói mascarado mais antigo. Eu comecei a ler o Fantasma na infância com meu pai, era o único quadrinho que meu pai lia, então a gente tinha essa coisa para compartilhar. Vai lá nesse vídeo que eu explico por que o Fantasma, você vai conhecer essa história inteira de como até mesmo eu tive um cachorro chamado Capeto. Pergunta do João José: já teve quadrinhos de todos os fantasmas? Já, João, já teve sim. Nós temos histórias, aventuras de praticamente todos os fantasmas, todos os 21 fantasmas da linhagem principal. O que não tem nas tiras, você tem principalmente no Team Phantom. O Team Phantom fez história de todos os 20 fantasmas anteriores ao 21º. E mais, o Team Phantom fez também histórias do 31º fantasma. A gente ainda vai falar das histórias do 31º fantasma aqui, é bem bacana mesmo. Você tem histórias do 22º, do 24º. Pergunta do Anselmo Martins: Glaucio, quais histórias do fantasma inéditas por aqui que você acha que já passou da hora de ser publicada por aqui? Rapaz, tem uma penca de histórias que eu adoraria ver aqui. A gente tem, por exemplo, as histórias do Team Phantom. Você teve muita coisa do Team Phantom publicada no Brasil pela RGE e pela Editora Globo, e mais recentemente pela Mitos. Mas existem, assim, arcos de histórias no Team Phantom que eu adoraria ver numa boa publicação aqui no Brasil. Por exemplo, tem um arco em que um sujeito lá frauda as eleições e Lamanda Luaga deixa de ser o presidente e entra um cara chamado Lubango. E esse Lubango é um verdadeiro genocida, ele é um ditador que chega ao poder pelas vias democráticas, e ele acaba dando muito trabalho ao fantasma. Depois ele é afastado do poder e quem assume é Sandal Singh, aquela mesma Sandal Singh que aparece na edição número 1 do Fantasma, publicada pela Mitos. Ela também vai dar muito trabalho ao fantasma. Eu às vezes penso que, se numa ideia meio louca, né? Quem sabe aí a gente não veria uns encadernados com todas as histórias do Team Phantom sendo publicadas aqui. Um ônibus do Team Phantom, ou alguns, né? De repente você juntar por ano, fazer encadernados por ano de histórias. Eu acho que seria, assim, muito legal. Também tenho muita vontade de ver por aqui o arco que envolve o Chatu, que começou agora na Fantasma número 10, e o que envolve o Nômade. O Chatu, você tem aquele arco, né, a morte de Diana Palmer, que é espetacular. E apesar de eu já ter lido no Scan, ter ganho uma edição feita artesanalmente por um outro fã, eu adoraria que outros leitores tivessem acesso a essa história. Então tem muita coisa aí que eu gostaria muito de ver por aqui. E, honestamente, todo o arco, todo o tempo em que o Fantasma foi publicado pela Moonstone,
também é outra editora que trabalhou o personagem de uma forma espetacular. Eu adoraria ver esse material sendo publicado na íntegra no Brasil. Quem sabe, se a gente continuar sonhando e também valorizando o trabalho que a Mitos está fazendo, ela não investe cada vez mais no personagem. Pergunta do Wellington Gomes: quanto tempo uma HQ pode ser considerado um material de domínio público? Wellington, a lei do domínio público se firma na data de morte do autor. Então, por exemplo, se um autor que morre hoje, a obra dele entra em domínio público daqui a 70 anos. Em alguns países 70, em outros 80, eu não sei exatamente como está nisso aí não. Eu sei que em relação à história em quadrinho, tem um lance de data da publicação. Tem um negócio desse de data da publicação, que a partir de uma determinada época, aquela revista, aquela edição específica entra em domínio público. Mas tem assim umas brigas jurídicas a esse respeito muito grandes. Porque, por exemplo, você poderia entender que a primeira história do Fantasma, de 1936, já entrou em domínio público, porque ela fez 85 anos esse ano. Mas aí tem o argumento de que o Lee Falk, que era o dono da história, morre em 99, então tem menos tempo ainda, então ele ainda não teria entrado em domínio público. É uma discussão muito grande. Eu vi um trabalho muito legal sobre essa questão do domínio público numa live, acho que da Capa Comics, da Capa Comics. Eles falaram sobre isso. Eu vou botar o link na descrição aqui do vídeo para vocês verem sobre isso. É bem bacana ali, vai te esclarecer muito melhor do que eu. O nosso amigo de sempre, Cláudio Bandi. Salve Fantasma Brasil! Salve Cláudio! A nossa queridíssima editora Mitos tem a intenção de publicar histórias autorais do Fantasma, assim como outrora a RGE fez no passado? Valeu, obrigado. Cláudio, uma vez eu tive uma conversa sobre isso com a Joana, né, e com o Júlio, e eles falaram o seguinte, que para fazer publicação de histórias autorais, eles têm que fazer um novo contrato com o King Features Syndicate. Tá? É uma coisa que eles não chegaram a descartar, mas que é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Os nossos tempos hoje não são tão simples quanto a época da RGE, então é um pouquinho mais complicado, mas assim, do que eles chegaram a dar a entender, não é uma ideia que eles descartam, mas que tem que ser muito bem estudada, porque você tem que ver assim, será que isso vai ter saída? A gente não pode esquecer, gente, a empresa tem que trabalhar com saída, né? Ele tem que ter a certeza de que ele vai vender aquele produto, mas é uma ideia que eles já comentaram uma vez comigo que não é de todo descartada por eles não. Pô, seria legal, já pensou? Uma coletânea de histórias só escritas por brasileiros? Ah, vai ser o máximo. Pergunta dupla do Dedê. Glaucio, alguma chance das tiras diárias e páginas dominicais do Paul Ryan saírem encadernadas nos Estados Unidos? Adoraria ter uma coleção delas e das edições que ele desenhou para a australiana Frio. Eu sei que a Hermes tem feito um trabalho muito bacana de publicar as tiras dominicais encadernadas. É um trabalho muito legal que eles fazem, né? E eles encadernam, me parece que por autor ou por ano, uma coisa assim. E, gente, é um negócio lindo o trabalho, são uns álbuns assim grandes, sabe, capa dura. Eu acredito que vai chegar um momento que eles vão chegar no Paul Ryan. Eu tenho plena convicção de que em algum momento eles vão chegar no Paul Ryan. Fica aí atento, né, nessas histórias publicadas pela Hermes. E a segunda pergunta do Dede é: e histórias legais da Frio? A Mitos não demonstrou interesse? Olha, eu não tenho como te responder isso não, Dede. O que eu conversei uma vez com o Júlio, com a Joana, é de que a Mitos está procurando, além do material das tiras, também está fazendo esse rastreio de materiais originais. É assim, por exemplo, que a Mitos está trazendo agora, está prometido para esse ano, um encadernado com as histórias do Fantasma publicadas na Fratelli Spada, sabe? Que vai ser um material original produzido pelos italianos. Da mesma maneira que no ano passado eles publicaram aquele encadernado lindo do Jim Aparo, também com histórias do Jim Aparo na fase da Charlton Comics. Então assim, a gente pode vir em algum momento a ter esse material da Frio.
E mais uma vez eu digo, vai lá, fala com o pessoal da Mitos, coloca isso lá nos canais oficiais deles, bota essas sugestões, porque o grande barato das editoras é que elas fazem esse contato com nós, leitores, né, para saber o que a gente quer ver. Então, se houver interesse, fatalmente a gente vai ver aí em algum momento as edições da Abril, as histórias da Abril sendo publicadas. Aliás, tem um arco de histórias produzido pela Abril que eu acho espetacular, eu só li a primeira parte, que é um arco mostrando o fantasma no Vietnã e de como o estado da guerra mexe com a personalidade, com a cabeça do nosso herói. É assim uma história fantástica que a Abril está ainda publicando e que eu tenho muito desejo de um dia ver aqui no nosso país. E finalmente temos uma pergunta que nos chegou por e-mail, uma pergunta do Antônio Tadeu. Antônio Tadeu, caso vocês não saibam, é o editor responsável pela revista O Fantasma, da Mitos. Ele é o cara diretamente responsável. Então, o cara fez uma pergunta bacana aqui pra gente. Na sua opinião, qual foi o encontro mais bizarro que o fantasma já teve? Ele já lidou com alienígenas sem saber, encontrou um dinossauro, um homem das cavernas e até pessoas miniatura, mas isso foi do que eu li. E você leu muito mais fantasma que eu e deve até conhecer histórias que aparecem algo mais estranho ainda. Realmente, Antônio, o fantasma teve alguns encontros muito estranhos. Você se refere, por exemplo, ao dinossauro, que é o Steg, que vive lá na Ilha do Éden. Você tem o HZZ, aquela criatura pré-histórica, né? Você tem os encontros dele com alienígenas, como os demônios chifrudos e outros. Eu fiz aqui um vídeo uma vez falando sobre contatos imediatos, né? Os encontros do fantasma com seres extraterrestres. Esses realmente são aqueles que mais nos chamam a atenção. Tem alguns encontros do fantasma que eu acho bem estranhos. Por exemplo, tem uma história do Tim Fantomen, acho que é do Tim Fantomen, não sei agora se é do Tim Fantomen, se é de outra editora, mas tem uma história em que o fantasma se encontra com o Pé Grande. É uma história bastante bizarra. Tem uma história dele em que ele se encontra com o Rei Arthur, onde inclusive ele tem lá a Excalibur, que tá lá na Sala dos Tesouros. Mas eu acho assim, eu apostaria que dentre os encontros mais inusitados do fantasma, tem uma história em que ele se defronta com deuses do panteão grego. Essa história para mim é muito estranha. É uma história daquela que eu digo, isto é um encontro bizarro, que aliás eu vou comentar em um próximo vídeo. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece não, quando você fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar no Facebook e no Instagram. Assim, você fica por dentro de absolutamente tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?